Nós estamos debatendo franquia em internet fixa, mas é bom a gente primeiro dar uma pensada geral se isso é proibível ou não, por que improibível ou não, liberável ou não, por que iliberável ou não. Então, a minha primeira transparência traz de novo à nossa mente o que acontece ou acontecia em telecomunicações. Eu quero deixar claro que para mim é importante manter a distinção entre o que são telecomunicações e o que são serviços de valor adicionado. Em telecomunicações, nos velhos tempos, a maioria aqui é jovem, não vai lembrar, mas você tinha duas formas de cobrança. Quando o canal é comutado, você cobra pelo tempo que o canal está alocado a você. E quando o canal é fixo, você cobra pela velocidade do canal. Vou dar um exemplo claro. Se eu ligo para alguém na Alemanha, no telefone, eu vou ser cobrado pela distância e pelo tempo que eu estou falando com o sujeito na Alemanha. Se eu ficar em silêncio, ou se eu falar rápido, ou se eu cantar uma música, não muda a cobrança. A cobrança é o tempo de conexão entre a meu ponto e o ponto da Alemanha, e isso gera um certo valor. Da mesma forma, se eu tivesse uma conexão entre uma filial e uma matriz para transferir dados, eu alocaria um canal de 64K, de 128K, seja o que for, e isso seria cobrado por mês pela velocidade. Se eu usei ou não usei, se eu entupi o canal de coisas ou não, nunca foi assunto das telecomunicações, porque elas não tratam de conteúdo, elas tratam dos canais. Então, os canais é que podem ser cobrados ou não cobrados, e o primeiro problema aí, misterioso aí, precisa tomar cuidado, porque nós estamos falando de conteúdo se nenhuma das operadoras gera ou consome conteúdo, elas apenas transportam conteúdo. Se eu alugo um automóvel, eu vou pagar pelo aluguel do automóvel, independente se estou andando sozinho ou coloquei mais 10 dentro, mais a família, o cachorro, eu aluguei o automóvel. Então, mudemos aí. Então, a primeira ponto a ser notado é isso. Evidente que, à medida que a internet foi saindo da internet fixa e foi para móvel, ela passa a um modelo em que quem o transporta é a telefonia celular, e as regras da telefonia celular passam a ser, digamos, naturalmente aplicáveis. No caso da telefonia celular, quando você está falando de dados, você não usa o tempo, você acaba usando franquia, então a franquia na celular me parece razoável, ou pelo menos é aceitável mundialmente. Na fixa, nós estamos falando de canais dedicados, e se vocês lembram dos velhos tempos, quem fornecia internet em banda larga não é igual à internet. Banda larga é um conceito de telecomunicações, a largura do cano. Você pode passar a internet ou passar outra coisa lá. Quem fornecia internet em banda larga eram associadas como das teles, como por exemplo Speed, Velox e tal, que depois viraram de alguma forma a mesma coisa e hoje não se discute mais quanto a isso. Bom, em suma, esse é o primeiro ponto importante, é lembrar que não devemos deixar que essas coisas se misturem de uma forma muito simples, porque são coisas diferentes, a estrutura de telecomunicações e o conteúdo. Vou dar um último exemplo na área. Quando você contrata a TV a cabo, você tem um cabo que leva você até um head-end, uma cabeça que entrega os canais, e ninguém te cobra se você assistiu mais TV ou menos TV, você paga pelo canal de TV a cabo. Você passou a semana inteira assistindo um canal, ou trocou de canal, ou não assistiu nenhuma vez, aquela é a sua conta, essa é a característica das telecomunicações. É claro que o canal a cabo pode cobrar de você se você está assistindo TV paga ou não, mas esse é o sujeito do conteúdo que te cobra, não é o sujeito das telecomunicações. Da mesma forma que se eu ligar para um advogado, ele pode me cobrar a chamada telefônica, mas não é a telefônica que está me cobrando a chamada, que está me cobrando o advogado. Então é importante lembrar a diferença entre o conteúdo e o transportador do conteúdo. Do ponto de vista de uso da internet, e aí o pessoal de proteção ao consumidor, evidentemente, é importante, eu acredito que é diferente o uso numa internet em que você se preocupa com a velocidade e numa internet que você se preocupa com a quantidade de dados que você baixa. Numa internet você se preocupa com a velocidade, você pode escolher uma velocidade que é suficiente para a sua aplicação. Se você é um sujeito que usa só correio eletrônico, uma velocidade adequada é menor. Se você quer assistir aula à distância por educação remota, a velocidade é maior. Em suma, você define essa sua velocidade. Acho que podemos avançar mais uns dois, é que eu estou avançando aqui. Aí tá bom. Então, eu diria que o modelo móvel é um modelo que é usado para uso mais superficial, de informação instantânea, de interação instantânea. Não é um modelo reflexivo que você usa na sua casa, quando você está trabalhando num assunto, ou trabalhando remotamente, ou assistindo uma aula, ou assistindo um filme. Eu não tem muito sincronismo com os slides, mas eu vou falando sem os slides aí, não se preocupem com os slides. As velocidades que nós temos nas nossas casas na fixa foram crescendo tremendamente, e isso é bom, e isso a gente deve às telecomunicações que nos colocam mais velocidade. Mas isto não é proporcional ao gasto que geram na outra ponta por um motivo.
Da mesma forma que no TV a cabo e outras coisas desse tipo, quando você consome muito conteúdo de um determinado tipo, esse conteúdo passa a morar perto do seu provedor. Então ninguém assiste filme na internet indo para Miami. O seu vídeo está saindo do lado do seu provedor, como a TV a cabo está saindo do lado da sua casa. Você está usando o chamado última milha, chamada última milha como básica disso. É claro que você pode ir para o exterior e passear. Então, a primeira pergunta complicada é quando você fala, vai mais um, o que é banda na internet? É uma pergunta delicada, é diferente de banda larga de última milha, que é medida. A banda na internet é delicada e nesse ponto as teles têm razão em ser, digamos, flexíveis na área. Não há, se eu pegar os 10 mega que eu tenho e quiser usar todos eles para Uganda, provavelmente eu não consigo usar, porque não tem canal até lá que dá 10 mega e está na internet. Então, a internet é estatística, algumas coisas são, se eu usar 10 mega para ver filme de noite, provavelmente eu consigo com folga, mas eu não consigo ir para Tunísia naquela hora do dia. Então, essas coisas são complicadas, mas isso não justifica que se mude o modelo. Existem modelos que trabalham baseados em consumo, existem modelos que trabalham baseados em velocidade ou coisas desse tipo. O modelo mais normal, que eu tenho falado algumas vezes, é buffet. Você pode pagar pelo que você comeu por quilo ou você pode pagar por cabeça. Isso é usado em todos os lugares. No hotel, você entra lá, o cara pergunta, você quer internet por um dia? Você quer por um dia. Você usa do jeito que você quiser. Você não usou, é a mesma coisa. Ninguém diz, você quer 10 megabytes, você quer baixar um treco, coisa assim. Então, o meu ponto é que os dois modelos são viáveis, um modelo é atuarial, o outro modelo é um pouco mais determinístico. Os dois modelos são importantes porque têm aplicações diferentes. Eu não aceito muito o argumento de que o aumento de velocidade que é ofertado ao usuário causa proporcionalmente um aumento do outro lado. Não é verdade, boa parte do conteúdo passou a morar, existem cachês, existem CDNs, existem pontos de troca de tráfego, esse conteúdo vem para perto do usuário, então essa proporção não é razoável. E finalmente, existe ainda uma outra área que talvez envolva mais consumidor. Em alguns contratos existia a franquia, ela nunca foi aplicada, nunca gerou revolta, porque não foi aplicada. Evidentemente, você não pode usar a sua banda para revender telecomunicações para o seu vizinho. Isso ninguém está protegendo fraudes ou usos abusivos, mas estamos dizendo simplesmente que o uso normal é assim. Quando você contrata um plano de saúde empresarial, você paga por cabeça, evidentemente um cara pode ficar mais doente que o outro é bastante saudável, você paga na média, isso é absolutamente razoável. Então, nunca foi usado na prática. A gente acha que não é uma boa ideia ser colocado no ar agora, não há por que discutir isso aí. Eu diria que esse é um assunto para ser debatido pela comunidade como um todo, proteção ao consumidor, concorrência, Anatel, comitê gestor, todo mundo tem a ver com isso. Não é um assunto específico das telecomunicações, porque nós não estamos tratando dos canos, estamos tratando do líquido que anda pelos canos e quem fornece o líquido são as pontas. São os escritórios, os jornais, as pessoas, os blogs, esse é o pessoal que enfia o conteúdo e, evidentemente, eles já pagam por um determinado canal. Então, esses são comentários iniciais aí e a gente está aberto ao debate. Obrigado. Alô. Bom dia a todos e todas. Queria agradecer aqui na figura do deputado Tebaldi o convite para o Intervozes estar participando dessa audiência pública. O Intervozes é uma organização que há 13 anos atua em defesa da liberdade de expressão e do direito à comunicação no Brasil. Nós não somos uma organização clássica de defesa do consumidor. Inclusive, lamentamos aqui a ausência de organizações de defesa do consumidor nessa audiência, porque acho que elas podem trazer uma perspectiva diferente das nossas. O trabalho da Elisa na Anatel é essencialmente voltado para os consumidores e do Igor também, mas eu acho que tem uma perspectiva dos usuários que é importante de ser trazida aqui. Então, nós vamos falar desse lugar de fala aqui, entendendo a internet hoje como um espaço central para o exercício da cidadania, para o exercício da liberdade de expressão, para o exercício do acesso à informação, que são as lutas que o Intervozes tem travado nesses últimos 13 anos. Nós, como todas as organizações de defesa do consumidor também e entidades que atuam na defesa dos direitos dos usuários da internet, nos assustamos muito quando esse tema veio à tona e quando as principais operadoras do país anunciaram essa mudança no seu modelo de prestação do serviço com o início da limitação de franquias e com o anúncio de bloqueio dessa franquia a partir do esgotamento desse volume de dados. Porque não é que nunca houve franquia nos contratos.
se a gente for olhar naquelas letrinhas bem pequenininhas dos contratos, sempre houve a previsão de uma determinada franquia de dados ali, mas nunca houve a prática das operadoras de bloquearem a partir do momento que esse volume de dados fosse atingido, e a prática era reduzir a velocidade de transmissão, e os pacotes eram oferecidos com um volume de dados bastante significativo. A partir desse anúncio, a gente passa a ver ofertas de planos com volumes bastante restritos, de 30 GB, por exemplo. Né? Os planos mais básicos oferecem um volume de dados que hoje está insuficiente para uma navegação regular da internet. Então, essa preocupação não atingiu apenas as organizações, mas atingiu os usuários em geral. Não à toa, uma petição, por exemplo, da VAS, que foi lançada rapidamente em relação a isso, atingiu em 3 dias 1,5 milhão de assinaturas contrárias. E essa audiência é reflexo dessa mobilização dos usuários também acerca disso. E a nossa preocupação, entendendo a internet como um espaço de exercício da cidadania, é compreender que mudanças vão vir a partir que mudanças vão vir no uso e na usabilidade da internet a partir da implementação, se essa implementação vier a ser colocada em prática. Na nossa avaliação, é preciso lembrar também que o impacto vai ser sofrido principalmente pela população mais pobre do nosso país. É a população que hoje acessa a internet via planos pré-pagos, que tem pacotes de acesso baixíssimos, volumes baixíssimos, e que usa a internet principalmente acessando via Wi-Fi de outros espaços que abrem o sinal gratuitamente para a população, sejam espaços públicos ou sejam espaços privados, que abrem o acesso Wi-Fi, e essas pessoas conseguem se conectar usando o acesso da rede fixa, que é oferecido por estabelecimentos públicos ou privados. Claramente, se a internet fixa passar a ser limitada, esses estabelecimentos vão deixar de oferecer esse acesso gratuito, e a população brasileira que já é essencialmente excluída do acesso digital. Hoje a gente está falando de metade da população brasileira não considerada como usuária do serviço de internet. Essa outra metade que pode ser considerada usuária, certamente vai ter um impacto muito grande, porque vai ter um dos seus principais mecanismos de acesso nesse sentido afetados. Para além desse impacto brutal na população brasileira, a gente precisa lembrar que há aspectos legais envolvidos nessa questão. O Marco Civil da Internet, que hoje é uma legislação referência no mundo, entende e afirma, como o Igor já colocou aqui, a internet como um serviço essencial, e prevê no seu artigo 7º que como um serviço essencial, o seu acesso não pode ser bloqueado a não ser por falta de pagamento desse serviço, né? E essa proposta traz claramente o bloqueio a partir do momento que os dados fossem todos, o volume de dados fossem utilizados. Justamente com base nisso e com base no Código de Defesa do Consumidor, que também traz uma previsão de que contratos não podem ser alterados unilateralmente sem medidas, sem justificativas plausíveis, né? As associações de defesa do consumidor, o IDEC e a Proteste, já entraram com ações civis públicas na Justiça contrárias às operadoras que anunciaram essas mudanças nos seus contratos e nos seus planos de serviço. É importante a gente lembrar, e isso é um debate que não está colocado só para o Brasil, mas está colocado internacionalmente, que essa não é uma tendência mundial. Você limitar o acesso à internet fixa por franquia de dados não é uma tendência internacional. Um estudo recente, divulgado em novembro do ano passado pela UIT, que é a União Internacional de Telecomunicações, apontou que 68% dos países não tem como o principal modelo de serviços oferecido para os seus consumidores a franquia na internet fixa. Pelo contrário, em alguns países há uma convivência entre planos de internet ilimitada e de internet limitada, mas esses planos onde há oferta de internet limitada, os volumes, o pacote de dados que é oferecido é infinitamente superior ao que a gente está lidando aqui no Brasil, e, além disso, o preço é muito mais acessível, né? Um estudo
do IDEC mostrou recentemente que 67% da população que contrata planos de dados limitados, no caso da internet móvel, atinge esse limite da sua franquia antes do final do mês. Ou seja, claramente a sociedade brasileira está contratando planos abaixo do que ela, da sua média de uso ou do que ela gostaria de usar na internet, em função do preço que é muito alto no Brasil. E se a gente alterar isso ainda, o impacto que já é limitado para 67% da população, no caso da telefonia móvel, vai ser infinitamente potencializado por conta da internet fixa. Tentando concluir aí dentro do tempo, nos meus últimos 3 minutos, eu acho que a gente precisa fazer esse debate enxergando, o Igor trouxe um pouco esses elementos aqui, enxergando em que contexto mais amplo essa discussão sobre a franquia se insere, né? Nós defendemos, e existe uma campanha no Brasil, que é a campanha Banda Larga é Direito Seu. Nós defendemos há muitos anos a prestação do serviço de acesso à internet dentro do regime público, né? Por entender que, sendo um serviço essencial previsto no Marco Civil da Internet, e a própria Lei Geral de Telecomunicações diz que serviços essenciais precisam ser prestados em regime público, precisam ser universalizados, precisam ter continuidade, precisam ter metas de qualidade, a gente defende que a internet seja um serviço prestado em regime público. Mas, infelizmente, a gente está num debate que, inclusive, envolve essa casa, e estamos prestes a votar uma alteração na Lei Geral de Telecomunicações para retirar a telefonia fixa do serviço do regime público. O debate sobre a telefonia fixa, ele precisa ser feito porque o uso que a população faz da telefonia fixa já mudou. E é fundamental que a gente reveja essa discussão, mas acabar com a figura do serviço público e acabar com a possibilidade do Estado e aí dos órgãos reguladores terem um poder regulatório maior sobre as empresas e prestadoras do serviço, para que a sociedade, de fato, consiga ter o acesso universal à internet, nos preocupa bastante. Essa discussão não pode ser feita de maneira dissociada, porque alterar a LGT nesse momento e acabar com a figura do serviço público certamente vai impactar na luta que é feita hoje por milhares de pessoas para que o acesso à internet seja universalizado no nosso país. E eu queria terminar, nesse último minuto que me resta, deputado, lembrando que nós fizemos, e o mundo fez um discurso para a população de que a internet ia potencializar acesso à cultura, acesso ao conhecimento, liberdade de expressão, que os usuários de internet não iam ser só meros receptores de conteúdo, mas iam ser produtores de conteúdo, iam poder subir esses conteúdos online. A gente fez um debate enorme nos últimos anos no mundo todo sobre a sociedade da informação e a centralidade da internet nisso. E a gente não pode, de repente, virar para a sociedade e falar assim, vocês vão ter que agora se virar com os 30 gigas que estão sendo oferecidos nesses planos que vocês têm condição de pagar. E aí, nesse sentido, foi muito lamentável uma declaração do presidente da Anatel, que disse que os usuários brasileiros ficaram mal acostumados com a internet ilimitada. Né? Primeiro que ela nunca foi ilimitada, mas a prática era a redução da velocidade. Nunca houve a prática de cortar o acesso a partir do momento que esses dados chegassem no seu limite. E esse tipo de discurso não ajuda a gente a fazer esse debate. Né? A sociedade não ficou mal acostumada. A sociedade está reivindicando um direito e está reivindicando uma ferramenta que é essencial para o exercício da cidadania. Então, a gente entende que a resposta a essa dificuldade e ao eventual congestionamento que possa existir nas redes, e eu concordo com o Demi aqui que esse congestionamento é bem questionável, né? Não pode ser a gente limitar o acesso dos usuários à internet. Precisa ser necessariamente a gente ampliar os investimentos na rede, a gente cobrar o papel do Estado nesse sentido, cobrar o papel da Anatel em regular as empresas nesse sentido, e aí a gente saúda essa última decisão que a Anatel teve de não autorizar nenhum tipo de prática nesse sentido enquanto o Conselho não tomasse uma posição, mas a gente entende que é fundamental revogar a resolução da Anatel de 2013 que autoriza franquias. Naquele momento o debate era feito com o foco na telefonia móvel, e a gente não pode transferir essa discussão e automatizar a transferência dessa discussão que era feita no momento de franquia para a internet móvel, para a internet fixa, porque o impacto para a cidadania vai ser enorme.